Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Peregrinos e exilados, o povo de Deus, a Epístola de 1 Pedro. Queria ser sincero com vocês essa noite. Vocês nunca pararam para pensar que talvez seja tolice isso que fazemos aqui todo domingo? Vem, senta no mesmo banco, alguns até no mesmo lugarzinho, canta as mesmas músicas, desafina no mesmo lugar, lê os mesmos textos, cumprimenta as mesmas pessoas, vai embora para casa, leva a vidinha, volta de novo no outro domingo, ora novamente, lê a mesma Bíblia, vai embora para casa. Domingo após domingo, a gente vai se enganando. Nós vimos hoje de manhã um pouquinho sobre isso em Laodiceia, a 7ª igreja das cartas ao Apocalipse lá. Igreja morna, nem era quente nem fria, sem significado, sem sentido. Será que não está sendo assim a vida cristã? Sem mudança, sem transformação. A gente não quer progredir na vida cristã. Eu penso que em todas as áreas isso é necessário para a nossa subsistência. Quando você perde perspectiva educacional, intelectual, para de crescer e estagna, você fica sem sentido. Você se sente como nada, incapaz de travar conversas e diálogos com pessoas mais inteligentes e capazes. Você começa a se reduzir, a se retrair. Na vida profissional também. Parece que não tem mais porquê ir para o trabalho, começa a faltar, esmorece. Quando tem feriado é a melhor coisa do mundo. Sexta-feira, oxalá, louvado seja o Senhor. O salário já não me motiva mais. Para mim o melhor é ficar em casa vendo sessão da tarde. Na vida amorosa também, com o tempo vai passando aquele fogo, aquela paixão do início, o desejo de ligar a cada 5 minutos, de ver, de ouvir, de falar, conhecer, sentir. Quando toca já não dá mais choque. Passou, a gente vai se acostumando, né? Beijo nem precisa mais. Parece que na vida espiritual também. A gente acostuma, vai levando a vidinha, sentado no banco, carregando a Bibliazinha. Eu fico me perguntando se isso aqui tudo não é nulo, sem significado. Se a gente está progredindo, se está avançando, se está tendo crescimento, como nos esportes, como aquele que prepara o corpo e vê que os músculos estão se desenvolvendo, que a velocidade está aumentando, que a força evoluiu, como em qualquer uma das artes marciais, ou nas ciências, ou em qualquer campo do conhecimento, quando a gente vai aprendendo mais, a gente vai se tornando mais capaz, mais ávido por conhecimento e desejoso de crescer. Cada dia é um novo dia, cada momento é um novo momento, as descobertas vão nos motivando. Será que a vida cristã tem sido assim? Ou ela simplesmente é um domingo após domingo de estar na igreja sem significado, sem sentido de ser? O que somos e o que estamos fazendo? Bom, Pedro trata muito bem sobre isso. No próximo domingo, o reverendo Carlos Henrique vai falar um pouco sobre isso, lá no capítulo 2, verso 4 e 5, é o sermão do próximo domingo. Ele estará aqui conosco, tratando sobre esse que é o tema, o propósito central dessa epístola, chegando-vos para Ele,
a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro deseja encorajar seus leitores a testemunharem sobre a verdadeira graça de Deus. O primeiro aspecto que Pedro quer é que vocês sejam motivados ao testemunho da graça. Em segundo lugar, ele quer falar o sofrimento dos cristãos perseguidos, das lutas que estamos enfrentando como cristãos em um mundo em queda, um mundo que está dominado hoje. Nós lemos isso lá no texto de João capítulo 16, esse mundo está sob o domínio de um outro príncipe, um reinado paralelo. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ler A Guerra da Cidade de Alma Humana, de John Bunyan, um romance clássico do século XVI, muito próprio aos cristãos, quando ele fala sobre essa luta de dois mundos, da qual nós estamos envolvidos. E é importante entendermos que de fato sofremos perseguição neste tempo presente. Daí nós falamos então sobre a necessidade de ser santo, de ser separado. Depois nós vimos a importância da reverência em relação à salvação oferecida por um Deus santo. E agora estamos tratando sobre o amor fraternal, vai até o verso 3 do nosso verso de hoje. Nós vimos no domingo passado que esse amor ele se inicia por aqueles que obedecem à palavra. Sem Bíblia não há amor. Todo culto eu posso fazer aqueles movimentos do evangelicalismo, né? Dá um sorriso para o irmão ao lado, né? Abraça, né? Aí dá um cheiro, aí o pessoal fica fazendo isso. Isso não gera amor. Isso gera circunstancialmente uma situação que emocionalmente, né? Se a pessoa for bonita, se for uma mulher sem dente, né? Aí ninguém quer abraçar ela, né? Se for bonitona, igual a Elaine, assim, todo mundo quer dar um abraço, né? Aí isso é situacional. O amor que está sendo tratado aqui é um amor que procede das Escrituras. Nós vimos a semana passada, aquela purificação que a Bíblia vai produzir na sua vida, aquela transformação que a Bíblia vai produzir, e aí o amor será então autêntico, independente de quem você amará, inclusive os inimigos, que é uma ordem bíblica. E hoje nós entramos então no capítulo 2, verso 1 até o verso 3, onde Pedro continua agora ampliando essa ideia do amor fraternal através das Escrituras. Pedro então chama os cristãos, chama o cristão que por meio da palavra, lembra que nós vimos isso domingo passado, a Bíblia é que vai produzir amor. Então que obtiveram por meio da palavra o conhecimento da salvação a crescerem. Se você foi salvo, se você está sendo santificado pela palavra, você vai crescer. Então, é aquilo que eu estava falando logo no início. Será que não tem nada errado? Será que você está crescendo? Dá para fazer uma escalazinha e marcar lá se está acontecendo crescimento? Será? Vocês devem ter percebido que eu não sou um pastor de eventos. Essa igreja é uma igreja de eventos. Nós giramos em torno da palavra. Por isso que nossas principais reuniões são estudo bíblico, terça-feira, né, a reunião de quarta-feira dos grupos pequenos. E eu evito todo o esforço nesses momentos, porque é um momento que nos aproximamos mais das Escrituras. E o culto de domingo, que tem como ponto principal e central a pregação da Santa Palavra, porque é Deus falando aos nossos corações. Mas o quanto você tem crescido nesses momentos? Será que vocês são capazes de passar por um vestibular bíblico? Eu não estou falando de perguntas, isso é moleza, qualquer um responde, até ímpio consegue fazer. Eu estou falando de um vestibular bíblico na prática, na vida. Será que você é aprovado? Ou será que você está fazendo aquelas provinhas lá do jardim de infância, desenho, né? Desenhando Davi e Golias, mas você é incapaz de falar o que aconteceu por meio desses personagens, na vida deles, no que diz respeito ao plano redentor de Cristo.
Como é que você tem obtido esse conhecimento de que você está crescendo na fé? Em primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem que nós crescemos nos despojando, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Perceba, o primeiro convite de Pedro é despojar-se, é tirar a roupa e vestir outra roupa. Esse é o convite, é retirar o velho homem, se desvestir do homem antigo e revestir-se do novo homem. Paulo trata muito bem disso nas suas epístolas. Pedro ele conecta o trecho anterior com o uso do termo portanto. Vocês devem se lembrar, domingo passado, o homem que perece, o homem que passa, que é como a erva, e a palavra que permanece eterna, a palavra que purifica, a palavra que transforma, a palavra a qual nós devemos estar submissos em obediência para que haja transformação. Então, nada acontece no culto na sua vida. Nada. Você pode vir todos os domingos aqui, que não tem nada místico acontecendo aqui. A oração que a gente faz no lança-raio laser, transforma brilho acontecendo, não tem nada disso. As músicas que são cantadas, nada disso. O que nos transforma é a obediência à palavra. Então, quando você vem para o culto, você deve observar a ordem do culto. E o último processo na nossa liturgia é: a igreja obedece. Esse processo da obediência é: eu vou ouvir Cristo e vou fazer o que Ele me disse. Isso lá na sua vida diária, lá no seu eu, na sua casa, nos seus relacionamentos. Há bem pouco tempo atrás, uma pessoa entrou no meu gabinete em lágrimas. Sentou, olhou para mim e falou assim: pastor, está tudo errado, lá em casa é tudo uma mentira, a gente vive mentira, não tem nada lá, não tem santo nenhum e tal. E falou um monte de coisa. Isso não me assombra, eu sei disso. Aqui a gente é tudo santinho, do pau oco, como diz o ditado popular. Passa perfume, põe roupa bonitinha, vem para o culto, canta musiquinha, levanta a mão. Mas é lá em casa, é no trabalho, é no dia a dia que a gente aparece. É lá que o nosso eu pecador reina. Então o processo de obediência vai se estender do culto para o pós-culto. É lá que você vai viver aquilo que você aprendeu aqui. E o primeiro processo é esse, do despojar-se, do desvestir, do abandonar. Assim, se purificamos a nossa alma pela obediência à verdade, vivamos de maneira santa. Se aquilo que Pedro nos falou na semana passada, pela obediência à palavra, nós estamos sendo purificados, o que eu espero de você é que você viva de maneira santa. De maneira santa. Porque é um processo. Eu acho que todos aqui têm essa capacidade intelectual de entender que em tudo na vida é preciso progresso. Vocês não concordam? Vocês já pensaram no Ná chega aqui essa noite de fralda? Daquele tamanhozão ali de barba? E o Tiago andando no carrinho? Lá vem o seu Vanderlei empurrando o carrinho e o Tiago dentro. Balançando as perninhas. Vocês não iam achar estranho isso? Por quê? O Tiago consegue caminhar. O Ednar consegue ir ao banheiro, não precisa mais de fralda. Eu ficaria extremamente angustiado se eu encontrasse a irmã Kelly amassando comida para dar na boca do Agel. Daquele tamanhozão dele, olha a altura dele. É um processo do qual nós não queremos participar. Regredir. Se bem que quando nos tornamos velhos, o que acontece? A gente começa a usar fralda, tem que ser empurrado em cadeira de roda, tem que dar comida na boca, e a gente começa a sofrer a angústia no coração. Eu não quero chegar lá. Porque o processo é de progresso. Eu não falava, aprendi a falar. Pela graça de Deus você aprende mais idiomas, consegue articular melhor as palavras, seu vocabulário cresce. Você caminhava trôpego, lembra? Os primeiros passos. Hoje já corre, consegue dar saltos. Há quem já esteja treinando a andar de costas, né? É a moda por aí. E aí a gente vai sempre avançando. Na vida cristã é a mesma coisa. Pedro diz: agora vocês que estão experimentando esse processo, retirem aquilo que é velho, se despojem. É o primeiro passo para crescimento. Despojar-se, abandonar, retirar o velho homem. Nesse processo de crescimento, então, Pedro fala o seguinte:
ele apresenta o perfil de alguém que foi regenerado e vive distintivamente como cristão. Perceba o que Pedro diz. Ele é purificado pela palavra e agora de forma distintiva. Você consegue entender o que é um distintivo? É aquilo que identifica. Então, os policiais usam distintivo. Pedro está dizendo agora algo que vai caracterizar você. É o despojar-se do velho homem. As pessoas precisam falar isso. Eu quero ouvir isso de vocês. Eu quero que as pessoas cheguem e digam assim: pastor fulano, ele era e não é mais, ele mudou, ele abandonou, ele transformou, ele deixou de praticar. A ideia do despojar-se é mudança de vida. Não há testemunhos nessa direção. Pelo menos eu não tenho ouvido. Pelo menos as pessoas não estão percebendo isso. Parece que aquilo lá do início é bem real. Vidinha dominical de enganar a si mesmo domingo após domingo, fingindo que é alguma coisa. As pessoas precisam ver que houve um despojar, que houve um abandono, que foi retirado tudo aquilo que era condenado. Então Pedro vai apresentar uma lista do que devemos nos despojar. O que a gente tem que abandonar? Primeiro, ele diz que você deve abandonar e deixar de lado todo o engano. Olha o que diz lá, acompanhe comigo. O versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. A maldade aqui é esse sentimento pecaminoso que domina o coração. E aí Pedro traz uma primeira característica de relacionamento: o dolo, a falsidade, o ardil, a sedução, a maledicência, a traição. Dolo é aquela capacidade de falar mal, de falar aquilo que prejudica, de falar aquilo que é ruim do outro. Richard Baxter se reuniu com um grupo de pastores, fizeram um pacto, um voto. Eu não me lembro de todos aqui, mas alguns eu trago comigo. Primeiro, eles decidiram que não falariam nada negativo um do outro, em nenhuma hipótese. Segundo, se houvesse qualquer necessidade de exortação, procuraria imediatamente, em particular, um ao outro e com palavras brandas, suaves, corteses, levariam a dificuldade ou a situação um ao outro para que houvesse tratamento. Caso o outro não ouvisse, evitariam todo o esforço em trazer mais outro do grupo, compartilharia sem maldade no coração o assunto, procurariam juntos, de novo munidos de um espírito de bondade, para conduzir aquela pessoa ao entendimento. Como é que nós funcionamos hoje? Primeira coisa, a gente é especialista em depois do culto se reunir para falar mal dos outros. Vocês já perceberam isso? Você já foi a roupa do fulano? E o jeito que o Thiago tocou? Você viu o deslize do fulano no culto? E aqui? E a gente começa a falar mal. A gente é treinado para falar mal dos outros. Começou lá no Éden. Veio o Senhor Deus visitar Adão e Eva no jardim e viu que eles estavam escondidos. Quem mostrou que vocês estavam nus? Qual foi a primeira atitude? Começar a falar mal um do outro. Foi a mulher que você me deu. Agora não, a culpa é dessa. E começou a falar mal. Nós somos treinados para isso. Então ele diz: se despojem de todo dolo, de todo processo ardil, de toda sedução, maledicência e traição na vida de vocês. Depois ele diz que nós devemos nos despojar da hipocrisia, a inveja, pessoa que finge ser o que não é. O hipócrita é aquele que finge ser uma coisa que ele não é. E a gente às vezes é muito hipócrita. É por isso que não tem crescimento. Tiago, na epístola dele, diz o seguinte: confessando os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Mas como é que a gente funciona na igreja? Irmão, o irmão tá... Não, eu não tenho nada, eu estou bem, né? Irmão, eu acabei de pensar. Não, irmão, é a coisa o irmão que está vendo, eu estou bem, eu já sou santo, eu só não fui para o céu, porque Deus quer agraciar vocês com minha presença. É mais ou menos nessa direção. Só que não é assim, a gente sabe que não é.
Então o hipócrita, ele vive mentira, ele vive engano, ele na frente dos outros é a melhor pessoa do mundo, por trás só quem conhece é que sabe. E aí a primeira exortação é: lança fora a hipocrisia. Depois vem a inveja. A inveja é o desejo de possuir algo que pertence a outro. Como somos invejosos? Muito. A gente não gosta de ver a alegria do outro. Começa por aí. A gente não gosta. Aí o cara chega: rapaz, eu comprei um carro novo. Aí cheio de inveja, queria um igualzinho. Cheio de inveja que não pode ter. Rapaz, esse carro, eu li uma reportagem que 10 mil quilômetros quebra. Aí o cara já fica triste, né? Não presta, isso é ruim. Aí começa a denegrir, que é para tirar a alegria. Já que eu não posso ser, ninguém vai ser alegre. A inveja é esse sentimento, né? Essa ideia que eu não quero que o outro tenha. Ele não se alegra, ele não consegue ter prazer junto com o outro. E aí Pedro vai dizer assim: ó, lança fora isso. Para. Se todos fôssemos iguais, o que seria da nossa sociedade? Então o outro é o outro. Alegre-se com ele porque ele está indo bem, porque ele está possuindo algo que você não tem. Você quer ter? Faça aquilo que a Bíblia diz: trabalhe, mas trabalhe para sustento, mas para ajudar o necessitado, não para ter. E aí você vai ser trabalhado, o seu coração vai ser trabalhado. Despoje-se, lança fora, se desvista dessa situação do eu pecador para viver conforme a graça. Este é o convite de Pedro àqueles que querem crescer. Cresçamos nos despojando. Segundo, cresçamos desejando o leite. Olha o que diz o verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. O genuíno leite espiritual. Vocês já estão acostumados a ouvir que crianças recém-nascidas devem mamar pelo menos até os 6 meses de idade. O leite tem propriedades muito importantes, mas uma das que eu considero mais importantes é a capacidade que ele tem de imunizar. Só o leite materno faz isso. Ele imuniza crianças, torna elas fortes o suficiente para crescerem. Você quer crescer? Esse leite aqui não é aquele leite que aparece lá em 1 Coríntios, em Hebreus, de novo convertido. Aqui é um leite diferente. O que Pedro está... O ponto central aqui não é o leite em si, é o crescimento. E o que Pedro está conduzindo você a entender é o desejo. Você já viu criança com fome? Não para. Grita, esperneia, berra, até ter a fome saciada. É isso que Pedro quer que você entenda. Esse sentimento ardente de buscar o leite. E o leite é aquilo que é substancial para o crescimento. É aquilo que vai defender o seu organismo contra intempéries da vida. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, quanto à segunda característica, crescermos desejando o leite, é esse sentimento. Devemos ser como crianças recém-nascidas que desejam o alimento. A pergunta 157 do Catecismo Maior, não da Confissão de Fé, mas o Catecismo Maior de Westminster, diz assim: como a palavra de Deus deve ser lida? Então, como é que você tem que ler a Bíblia? Se Pedro estava falando no trecho anterior sobre como usar a Bíblia não é para ser desodorante crente, né? Aqui embaixo do braço. Não é para isso, não. Tá bom? Bíblia é para você estudar mesmo. Para isso que a Bíblia serve. Então, como é que você vai ler a Bíblia? Olha o que diz o nosso catecismo. As Santas Escrituras devem ser lidas com alto e reverente respeito. Não é aquela ideia de ficar em pé. Na igreja, em pé em reverência à palavra. Em casa o cara lê de cueca no sofá. Eu não entendo isso. Não é isso. Esse alto e reverente respeito é pelo que ela contém. Então, quando eu me aproximo da Bíblia, eu tenho que ter fé. Tenho que crer que o que eu estou lendo é a palavra de Deus, é sagrada Escritura. É não um livro mágico em si.
mas o que ela contém é poderoso. Então, esse respeito, essa reverência pela mensagem contida nas Escrituras. Aí você deve então continuar a sua leitura com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las. Então, vá compreendendo que ela é a palavra de Deus e que é Ele que faz você ter entendimento. É o Espírito Santo que ajuda a entender, a compreender. Sem isso não adianta. Então, o que o catecismo quer é que você tenha uma leitura apropriada. E mais, com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada. Desejo de conhecer. O quanto você quer conhecer da Bíblia? O quanto? O quanto você conhece? E o quanto você pensa em conhecer daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Segundo, crer e obedecer à vontade de Deus. Lembra do que Pedro disse semana passada? Pela obediência à palavra. Todo domingo você vem, participa do rito religioso e vai embora. De novo, fica em casa, por favor. Fica em casa. Para de se auto-enganar. Para de ficar vindo para cá só encher banco. Agora você quer crer e obedecer, é um cristão autêntico. Aí você vai começar, todo domingo você vai chegar aqui com mais poder, com mais graça, mais transformado, mais santificado, mais cheio de sabedoria. Cada domingo vai ser um novo domingo. Cada domingo é um domingo a mais acrescentado à sua vida. Aquele sentimento de perca de tempo acaba. Aquele sentimento de que nada está acontecendo vai embora. Aquele sentimento de que, para que ir para a igreja? É só mais um domingo, nada acontece, vamos inovar, vamos pôr lá um pessoal com fantoche no culto para ver se anima. E aí começa a inventar coisas. Vai parar com isso. E você começa a crescer, começa a se desenvolver. E você começa como uma criança que toma o leite, a ter o organismo desenvolvido. E é rápido, eles crescem numa velocidade impressionante. Impressionante. E aí é isso que Pedro está dizendo. Desejem ardentemente esse leite que produz crescimento na graça, que traz salvação à vida de vocês. E ainda mais, diz o catecismo, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito. Isso é importante. Você precisa entender o que é o conteúdo e qual é o propósito. Por que foi registrado? Não é algo inventado aleatoriamente, composto por um grupo de autores. Não, Deus tem um propósito eterno. Você precisa entender por que está sendo registrado. Eu estou preparando uma série de sermões para 2016. Lá em 1 Crônicas. O primeiro sermão vai ser na genealogia. 9 capítulos de genealogia. Se eu não entender por que Deus registrou 9 capítulos de nomes, alguns impronunciáveis em português, por que Deus fez isso? Tem um propósito. Mas quando você entende o propósito, você se maravilha. Você para de pular a genealogia e começa a ver sentido. Começa a perceber o porquê que Deus registrou aquilo. Então é preciso ver o propósito com meditação, com aplicação, com abnegação e oração. Só essa pergunta do catecismo aqui, você tem 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho em crescimento cristão. Só para praticar esse ponto final aqui. Meditar. Nossa cultura abandonou meditação. A cultura oriental é muito dada à meditação, se aquietar e ponderar sobre a vida. A aplicação, como é que eu vou aplicar? Como é que você vai aplicar o que você está vivendo aqui hoje, amanhã? Você veio pensando nisso? Não, você já começou errado. Quando vem para o culto, vem com uma pergunta: Deus, o que você vai me falar lá hoje?
E sai daqui perguntando para você mesmo: por que o Senhor falou aquilo para mim? Tem um porquê. Deus, o Senhor soberano do universo, nos traz aqui porque Ele tem um propósito. Se você não entender esse propósito, de novo vai ser vazio, sem sentido. E 10 anos, 20 anos você está fora daqui. Ou vai para outro lugar, procurar um lugar mais animado. Quer propósito de vida? Aplica a palavra, abnegação e oração. O cristão tem que estar disposto a viver essas verdades. Para crescer, você então tem que desejar este leite, um leite genuíno, diz Pedro, que é autêntico e é espiritual, ele diz, e que produz crescimento para a salvação. Olha o verso 2: desejai ardentemente, então aquele desejo de uma criança que clama, que chora, que grita por alimento, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ele é um leite genuíno, não é esse engano que está sendo oferecido por aí hoje. Está sendo entregue por aí leite de má qualidade, com acetona dentro. Vocês viram há pouco tempo? Lá no sul, outra fábrica de leite, desses leites de caixinha, colocando acetona, aquela de limpar esmalte, para preservar leite que tinha vencido. E é veneno, vai tomar e vai morrer. Não é esse leite, o leite que está sendo oferecido aqui é o genuíno. E ele diz leite espiritual. Que é leite espiritual genuíno? Olha o que é esse leite. Do verso 2 ele diz: para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse leite é a palavra de Deus. Ela é a única coisa que pode imunizar você. Ela é a única coisa que pode fazer com que você seja sadio. E ela é a única coisa que pode trazer crescimento de salvação. A palavra. Você não tem desejado a palavra? Você nunca vai se despojar do velho homem. Porque para se despojar dele, você precisa se revestir do novo homem. E só a Bíblia pode fazer isso na sua vida. Só ela pode transformar você. Só ela pode mudar o antigo homem em um novo homem. Ela é um instrumento pelo qual o Espírito nos santifica. A palavra santa. Queria então que você parasse para pensar, para praticar. Só pode experimentar crescimento aqueles que nasceram de novo e como crianças desejam crescer na bondade do Senhor. Olha o que diz o verso de número 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu gosto muito desse versículo. Se é que vocês experimentaram Cristo, só assim é que vocês vão amar a palavra. Só quem amou Jesus, só quem experimentou a bondade salvadora dele, é que ama a Bíblia. O cara não vem para a igreja não é porque tem coral, não. Ele vem para a igreja porque ele quer aprender a Bíblia. Ele não vem para a igreja não é porque tem música boa. Ele vem para a igreja porque ele ama a Bíblia. Ele não vem para a igreja porque tem boas amizades, porque quer arrumar namorado, porque quer se relacionar com bons amigos. Ele vem para a igreja porque ele quer ouvir a palavra de Deus. É por isso que um dos princípios reformados é que o ponto central do culto, o ponto máximo, mais alto, é quando a pregação da palavra acontece. O crente autêntico, aquele que tem uma Bíblia em cada cômodo do quarto, que lê, que decora, que vive, que pratica, que ama as Escrituras, que aplica. Se é que tendes experimentado a bondade de Deus, só assim podereis almejar e desejar como leite essa palavra. Senão vocês vão dispensar. O Isaac cresceu. E esses dias eu brinquei com ele. Coloquei ele no colo da mãe e falei: mama, neném. Fui empurrar a cabeça dele na direção dos seios da mãe. Ele fez força, falou: não. Falei: mama, cara, você é neném. Ele falou: não, sou homem. Cara, tá aí, ó, mamãe, você não mamava? Não mamo mais. Ele não quer mais, agora ele cresceu. Duvido que qualquer um de nós aqui tenha alcançado crescimento a ponto de dizer que não precisa mais da palavra. Só na glorificação final. Até esse dia, como crianças recém-nascidas, chorem, esbravejem,
querendo este leite que produz crescimento. Mas só consegue isso quem experimentou a bondade de Deus. Eu gostaria muito de trabalhar esse aspecto aqui, mas nosso tempo é escasso. Falar um pouquinho sobre essa bondade. É um termo muito belo. A bondade de Deus. Se você experimentou ela, tudo isso aqui tem significado. Todo domingo você cresce. Mas se você não experimentou a bondade, tudo é nulo, sem sentido, vazio. Domingo após domingo. Alguns até escassos. De vez em quando você vem à igreja. De vez em quando você lê a Bíblia. De vez em quando você ora. Porque você não experimentou a bondade do Senhor. Curva sua fronte. Vamos orar. Vamos falar com Deus.